Guilherme, primeiro, prazer ter você aqui hoje conosco. Eu acho que nós temos aí um espaço para um bom debate, um espaço para um bom bate-papo, e as pessoas têm interesse em saber um pouquinho das suas ideias, dos seus conceitos em relação à vida pública brasileira. Você é um homem atuante na vida pública brasileira. Há 15 anos já o Brasil cresce muito abaixo da média mundial. O que você acha que deve ser feito para acelerar o crescimento econômico do país? O grande problema do Brasil, sem dúvida, é o tamanho da carga, não é a potência do motor. O Brasil tem um excelente motor, mas está carregando uma carga muito superior à sua capacidade de puxar. A carga é o Estado brasileiro, o desperdício dos recursos públicos, e que cada dia mais vem buscar no bolso do cidadão dinheiro para poder colocar naquele saco sem fundo. Agora, o investimento privado no Brasil é caro e arriscado, todo mundo diz isso. Existem muitas propostas para aperfeiçoar esse processo no marco regulatório, impedir violações de contratos, etc. Mas em termos práticos, o que é possível fazer de verdade, imediato, para assegurar o direito dos investidores nacionais e estrangeiros? Bom, primeiro, regras muito claras e regras duradouras. Já se disse no Brasil que, até o passado é imprevisível. Então, de repente, você vê uma sentença judicial que muda totalmente a realidade, e isso gera total instabilidade em quem quer aplicar dinheiro no longo prazo. Por isso que o Brasil é o paraíso da aplicação de curto prazo. É aquele jogo do dinheiro que você põe, tira, taxas de juros altos, mas não aquele dinheiro para você investir no longo prazo e que você tenha uma perspectiva de estabilidade de retorno no futuro. Este futuro não é garantido ao investidor externo e nem ao investidor interno. Agora, muitos investidores queixam-se das restrições impostos pela legislação ambiental, que também dificulta bastante. Você acha que que elas deveriam ser relaxadas, digamos assim? Olha, aí nós estamos vivendo um período do extremo, porque também tivemos um relaxamento em relação à legislação ambiental muito forte. E agora nós estamos com uma restrição muito forte, né? Quase que como uma reação por tudo aquilo que aconteceu. A virtude está no meio. Nós precisamos, sim, ter uma forte preocupação ambiental, mas nós não podemos ser simplesmente contemplativos, ficar só olhando a natureza. Nós temos que saber intervir para evitar que nós gastemos os nossos recursos naturais, mas que saibamos usá-los. Portanto, eu acho que tem que ter uma legislação mais realista e menos radical como a que tem hoje. Em relação à Amazônia, a sua posição ambiental, de ambientalista, qual seria? Olha, a minha seria, como a Europa, por exemplo, vive explorando a sua história, né? O Brasil não tem uma história, mas tem uma natureza intocável. Vale tanto ou mais dinheiro do que as ruínas que o turismo explora. Então, a nossa Amazônia, ela pode ser utilizada como grande portal de atração do primeiro mundo, ser a porta de entrada do turismo brasileiro, porque você só vai fazer verdadeira preservação ambiental quando aquilo der dinheiro. E a natureza intocada é uma coqueluche no mundo inteiro hoje, e o Brasil não está sabendo explorar isso. Quanto ao aspecto da Amazônia como um todo, tem áreas dentro da Amazônia que não precisa se desmatar nada para se explorar. Vamos pegar Roraima, por exemplo, que tem regiões melhores do que as de Campos Gerais, no Paraná, né? Que são regiões que podem ser implementadas sem cortar uma árvore sequer, com uma produção de grãos, por exemplo.
exemplo. Portanto, a Amazônia como um todo é de uma riqueza extraordinária, mas nós não estamos sabendo explorá-la devidamente. E o que fazer com o desmatamento predatório, com as madeireiras que estão lá dentro destruindo e o governo diz que não tem condições de controlar? O governo parou de investir recursos tanto na polícia como nas Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras têm uma tradição extraordinária de conhecimento da Amazônia. Ninguém conhece mais a Amazônia do que as nossas Forças Armadas, mas elas estão sucateadas, não sei se propositalmente. E o problema da Amazônia hoje é o problema da nossa fronteira. A nossa fronteira, toda ela é a fronteira do narcotráfico mundial. Portanto, eu acho que a vigilância é o investimento no poder de polícia, que no Brasil não existe. Muito bem, vamos voltar um pouquinho à nossa política econômica. A maioria dos países do mesmo nível de desenvolvimento do Brasil tem taxas de juros na ordem de 4%. Aqui no Brasil, nós estamos falando de 18%. Por que os juros são tão altos aqui? E o que deveria ser feito para baixá-lo, para mexer nessas taxas? É 18 com inflação. Então, Segundinho, por favor, desculpa. A maioria dos países desenvolvidos, foi gravado isso, né? Sim. Países do mesmo nível de desenvolvimento do Brasil, 4%, quando o Brasil tem 18%. O que poderia ser feito para melhorar essa situação? 18% contando a inflação. Se é 5%, 6% ao ano, você acaba tendo uma taxa real de 12%, 13%, que assim mesmo nos coloca como uma das taxas mais altas do mundo. Agora, a taxa alta é consequência do risco do país. Embora aquele indicador, o risco do país está caindo, na verdade ele não cai na proporção que os investidores gostariam de ter a estabilidade necessária para poder investir aqui. Então, o grande problema brasileiro, a taxa de juro, é consequência da falta de ajuste nas contas públicas. Nós continuamos gastando demais e gastando demais em juro. Portanto, hoje é um saco sem fundo e é um moto contínuo. Você gasta cada dia mais em juro porque não fez o ajuste das contas da despesa. Portanto, o que você tem que fazer é fazer um ajuste correto, fazer os cortes necessários que nem o governo Fernando Henrique e nem o governo do Lula fizeram. Todos eles estão adiando o processo das grandes reformas estruturais. Sem reformas estruturais, a taxa de juro não baixa, porque sem a reforma estrutural, quem vai investir aqui não tem confiança na estabilidade da regra do jogo. Então, a dívida pública brasileira está na ordem de 50%. Mexendo na dívida pública, tem uma possibilidade, um caminho aí? É possível mexer nessa? Se você mexe na estrutura do Estado brasileiro e o torna mais eficaz, eu não tenho a mínima dúvida que você terá condições de renegociação desta dívida, esticando o prazo, diminuindo a taxa de juro, para poder ter uma folga fiscal, para que esse dinheiro se volte para o investimento. Enquanto isso não acontecer, nós vamos viver esse discurso de mentira que nós estamos ouvindo aí. No Brasil, os municípios recebem a menor parcela do bolo tributário. Isso é comum. Embora caiba a eles prover, sim, uma boa parte dos serviços dedicados à população. Como que é que você entende que poderia fortalecer os municípios? Bom, continuemos. O problema é o seguinte, dizem que o prefeito tem que fazer muito com pouco, e a União faz pouco com muito. Quando você olha a divisão do bolo tributário no Brasil, 70% da arrecadação dos impostos, dos tributos, é federal. 26% é estadual e só 4% é do município. Depois de tudo redistribuído, a União fica com 60%, os estados com 25% e os municípios com 15%. Só que o cidadão mora no município, ele não mora na União.
Quem mora na União é a burocracia organizada. Hoje, você quer fazer uma mudança profunda, nós temos que começar com a reforma fiscal. O que é isso? Reforma fiscal é dividir as atribuições. Tudo que o município deve fazer, o Estado e a União não devem fazer. Tudo que os estados estiverem fazendo, que nem o município nem a União faça. Tudo que a União tiver que fazer, melhor, que nem o Estado e nem os municípios o façam. Hoje, todo mundo faz tudo. A União faz coisas que é de Estado, que é de município. O município implorando recursos para fazer coisas da União. A União investindo em mal, ou então em emendinha do parlamentar para poder ajudar o prefeito. O município não precisa de esmola. Ele precisa definir o que eu vou fazer. Porque o cidadão quer educação, saúde, a justiça, a segurança, da esquina da casa dele. E ele quer fiscalizar a aplicação desse recurso. Então, a descentralização dos recursos e a descentralização das funções é o primeiro grande caminho para a gente racionalizar o gasto e melhorar a vida do município. E a reforma tributária pode mexer nisso? Reforma tributária é consequência. Portanto, não se deve falar em reforma tributária antes de falar da reforma fiscal. Quem faz o quê? Depois eu vou definir qual é o recurso que fica para quem fazer o quê. Inverter esse discurso é continuar empulhando a opinião pública como tem acontecido até hoje. E a guerra fiscal que acontece hoje entre os municípios e principalmente capitaneada aqui por São Paulo? Não, São Paulo não capitaneou guerra fiscal nenhuma. São Paulo acabou por teimosia, custando para entrar, e perdeu grande parte das indústrias que queriam ficar em São Paulo, mas acabaram ficando em outros estados. Tanto isso é verdade, que São Paulo perdeu arrecadação e perdeu participação no PIB. Isso precisa ser muito bem verificado. A guerra fiscal é o sintoma muito claro que o nosso sistema tributário não beneficia a produção. Muitas pessoas... Vamos lá, vai. Então, vamos só para retomar esse problema da guerra fiscal? Vamos. O que fazer para acabar com a guerra fiscal? Bom, primeiro você tem que fazer a reforma, como eu disse, a fiscal. Você quer acabar com a guerra fiscal, resolva os problemas fiscais. Me dê um exemplo, ou alguns exemplos que seriam, na sua visão, importantes nessa reforma fiscal. O que seriam soluções realmente importantes para o Brasil? Na reforma fiscal, eu já disse, é o aspecto das atribuições. Por exemplo, o ensino básico inteiro, o sistema de assistência à saúde, né? O sistema de transporte, o sistema de infraestrutura, o sistema de habitação, o sistema de saneamento, são funções do município. Por que o município tem que ficar implorando ao Poder Central planos do tal Ministério do Interior? Eu tenho que calcular que se o município tem X mil habitantes, eu tenho que ter uma verba de X por habitante, seja no estado de São Paulo, seja no estado do Piauí ou em Roraima, que é exatamente a necessidade do investimento a partir do cidadão contribuinte que existe lá. Esta é a melhor forma de você redistribuir e melhorar os tais... Guilherme, primeiro, um prazer ter você aqui hoje conosco. Eu acho que nós temos aí um espaço para um bom debate, um espaço para um bom bate-papo, e as pessoas têm interesse em saber um pouquinho das suas ideias, dos seus conceitos em relação à vida pública brasileira. Você é um homem atuante na vida pública brasileira. Há 15 anos já o Brasil cresce muito abaixo da média mundial. O que você acha que deve ser feito para acelerar o crescimento econômico do país? O grande problema do Brasil, sem dúvida, é o tamanho da carga, não é a potência do motor.
O Brasil tem um excelente motor, mas está carregando uma carga muito superior à sua capacidade de puxar. A carga é o Estado brasileiro, o desperdício dos recursos públicos e que cada dia mais vem buscar no bolso do cidadão dinheiro para poder colocar naquele saco sem fundo. Agora, o investimento privado no Brasil é caro e arriscado, todo mundo diz isso. Existem muitas propostas para aperfeiçoar esse processo no marco regulatório, impedir violações de contratos, etc. Mas em termos práticos, o que é possível fazer de verdade, imediato, para assegurar o direito dos investidores nacionais e estrangeiros? Bom, primeiro, regras muito claras e regras duradouras. Já se disse no Brasil que, até o passado é imprevisível. Então, de repente, você vê uma sentença judicial que muda totalmente a realidade e isso gera total instabilidade em quem quer aplicar dinheiro no longo prazo. Por isso que o Brasil é o paraíso da aplicação de curto prazo. É aquele jogo do dinheiro que você põe, tira, taxas de juros altos, mas não aquele dinheiro para você investir no longo prazo e que você tenha uma perspectiva de estabilidade de retorno no futuro. Este futuro não é garantido ao investidor externo e nem ao investidor interno. Agora, muitos investidores queixam-se das restrições impostas pela legislação ambiental, que também dificulta bastante. Você acha que que elas deveriam ser relaxadas, digamos assim? Olha, aí você está vivendo, nós estamos vivendo um período do extremo, porque também tivemos um relaxamento em relação à legislação ambiental muito forte. E agora nós estamos com uma restrição muito forte, né? Quase que como uma reação por tudo aquilo que aconteceu. A virtude está no meio. Nós precisamos, sim, ter uma forte preocupação ambiental, mas nós não podemos ser simplesmente contemplativos, ficar só olhando a natureza. Nós temos que saber intervir para evitar que nós gastemos os nossos recursos naturais, mas que saibamos usá-los. Portanto, eu acho que tem que ter uma legislação mais realista e menos radical como a que tem hoje. Em relação à Amazônia, a sua posição ambiental, de ambientalista, qual seria? Olha, a minha seria, como a Europa, por exemplo, vive explorando a sua história, né? O Brasil não tem uma história, mas tem uma natureza intocável. Vale tanto ou mais dinheiro do que as ruínas que o turismo explora. Então, a nossa Amazônia, ela pode ser utilizada como o grande portal de atração do primeiro mundo, ser a porta de entrada do turismo brasileiro, porque você só vai fazer verdadeira preservação ambiental quando aquilo der dinheiro. E a natureza intocada é uma coqueluche no mundo inteiro hoje, e o Brasil não está sabendo explorar isso. Quanto ao aspecto da Amazônia como um todo, tem áreas dentro da Amazônia que não precisa se desmatar nada para se explorar. Vamos pegar Roraima, por exemplo, que tem regiões melhores do que as de Campos Gerais, no Paraná, né? Que são regiões que podem ser implementadas sem cortar uma árvore sequer, com uma produção de grãos, por exemplo. Portanto, a Amazônia como um todo é de uma riqueza extraordinária, mas nós não estamos sabendo explorá-la devidamente. E o que fazer com o desmatamento predatório, com as madeireiras que estão lá dentro destruindo e o governo diz que não tem condições de controlar? O governo parou de investir recursos tanto na polícia como nas Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras têm uma tradição extraordinária de conhecimento da Amazônia. Ninguém conhece mais a Amazônia do que as nossas Forças Armadas, mas elas estão sucateadas, não sei se propositalmente. E o problema da Amazônia hoje é o problema da nossa fronteira. A nossa fronteira, toda ela é a fronteira do narcotráfico mundial. Portanto, eu acho que a vigilância é o investimento no poder de polícia, que no Brasil não existe. Muito bem, vamos voltar um pouquinho à nossa política econômica.
A maioria dos países do mesmo nível de desenvolvimento do Brasil tem taxas de juros